4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora você vai a Atos, capítulo de número 5. Está coladinho. Versículo de número 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você pode dizer um amém por esta palavra? Levante as suas mãos o mais alto que você puder agora. Pai, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. A tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, você consegue aplaudir ao Senhor pela palavra esta noite? Podeis assentar, querida igreja. Algumas pessoas imaginam que a igreja esteja vivendo um pré-avivamento. Outras acreditam que a igreja está vivendo um dos seus piores estágios de frieza e apostasia. E esta noite eu não quero dizer exatamente o que penso, mas quero lhe fazer refletir a partir do texto bíblico o que possivelmente esteja acontecendo conosco nesses dias. Nós estamos em um período de feriado de carnaval, onde, a exemplo da nossa cidade em Queimados, a cidade da palavra, um movimento espiritual semelhante a este, de oração, de busca, de quebrantamento, se repete em várias cidades brasileiras. Inicialmente com retiros espirituais que acontecem até hoje em algumas denominações e cidades. E um pouco mais recente, esse movimento aberto de conferências de avivamento. Por que eu digo um pouco mais recente, o movimento aberto? Porque quando eu era adolescente, esses dias já aconteciam nas igrejas. Eu, por exemplo, nunca fui em um retiro de carnaval, tendo nascido já dentro de um lar cristão. Não era a prática comum nas igrejas Assembleias de Deus e nem nas neopentecostais pela década de 80. Era uma prática um pouco mais voltada aos nossos irmãos batistas. E o que acontecia? Durante 3 dias, haviam cultos de oração com as portas fechadas. Alguém chegou a viver algo semelhante? Ok. E era incrível, era maravilhoso, Deus operava e tudo mais. A questão é que hoje, estes movimentos que acabam alcançando mais visibilidade, como é o nosso caso, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente percebe que este ano há um indício de crescimento para esta procura de busca do Espírito Santo, de oração, de clamor. E nós temos fé e expectativas para que nos anos vindouros isso cresça mais até a volta de Jesus. Mas algumas vezes, passado este período,
Nós somos vítimas de certos apontamentos críticos, tais quais eu pontuei este ano, por exemplo, num grande congresso de jovens buscando poder e avivamento do alto, a Umadego. Eu pontuei isso. Uma vez nós tínhamos trabalhado bastante aqui, se você não sabe, tem 140 voluntários aqui, em círculos diferentes de trabalho, para um trabalho pequeno. Você imagine quem está recebendo aí 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas. E então nós tínhamos uma igreja com um número de membros menor do que temos hoje. E logo trabalhamos mais do que hoje. Eu, por exemplo, não trabalhei nada, eu só orei. E aí quando terminou aquilo tudo, a gente estava extremamente cansado, mas também extremamente feliz. Eu rolo o feed e vejo uma pessoa que tenho como piedosa, e o é, cometendo uma falha importante em uma publicação. Ela dizia assim: eu não entendo esses movimentos. Tanta gente orando, lá, e depois tudo volta ao normal e não aconteceu nada. Ah, aquilo me chateou. E eu respondi. E foi uma boa oportunidade, porque depois daquele dia que eu respondi, eu acabei achando o irmão, porque eu não seguia ele. Depois passei a seguir, porque ele é excelente, ele só teve um mau dia. Meu irmão Eduardo também não suportou, respondeu. Porque quem vem de igreja que o povo luta muito para fazer algumas coisas, não aceita certos comentários negativos. E nós que andamos pelo Brasil também nesse período, não estamos vendo um monte de gente desocupada fazendo showzinho. Nós estamos vendo gente trabalhando muito em cozinhas, de pé, vendendo hambúrguer e tal, como aqui. Vendo jovens sedentos. Vendo gente levando marmitinha para comer, porque não tem condições de comprar o lanche. Vendo gente dormindo em colchonete em ginásio. Então ninguém está brincando aqui. Mas eu acabei por entender que existem duas questões a serem analisadas. E a primeira é: há esse grupo, sim, que depois de tudo sai sem nada. Mas é obviamente que o grande grupo é edificado, é fortalecido, é abençoado. Tomando por exemplo o próprio evento que acontece em período de carnaval, eu olho para Atos 4:31 e faço uma leitura dos dias que nós estamos vivendo. A igreja, em Atos 4, de 31 ao 37, estava vivendo dias de avivamento e poder. Para você não esquecer, diga bem alto: a igreja vivia dias de avivamento e poder. Aí eu vou ler o que estava acontecendo lá, ok? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso era verdade? E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuíra a sua própria, mas todas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Estou me lembrando agora de pastor Gelmar Santos, pastor Decaso Takayama, pregando isso aqui em conferências de jovens, e em todos eles haviam abundante graça. Eu já arrepiava. Nunca tive esse sotaque nordestino para me ajudar. Mas eu estou colocando fé na Maria, minha filha vai chegar lá. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés do apóstolo. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, está abafado para mim? No 3, você vai dizer bem alto comigo o que você já disse ainda há pouco. A igreja vivia dias de avivamento e poder. Vamos juntos? 1, 2, 3. A igreja vivia dias de avivamento e poder. Isso aqui era verdade? Alguém tem dúvida, gente? Isso aqui era verdade? Isso aqui era showzinho? Isso aqui era eventozinho só para queimar tempo? Isso aqui era reunião de fãs, de pregadores e cantores que participam só para fazer uma foto? Não, isso aqui era verdade. Só que eu escrevi esta realidade. Difícil, né? Tudo isso aqui está acontecendo. Só que concomitantemente. Coloca o versículo 30. Ah, não. O que é isso? Quem está aí hoje? Não, Amandinha. Amandinha, já estou no 37, Amandinha. Só porque ontem teve aplauso e tudo. Vamos ler todos juntos, querida igreja? 1, 2, 3. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. 38. Não. Eu só quero a primeira palavrinha. 38. Cadê 38, filha? Não tem, é 5:1. Ai, meu Deus, que horror. 5:1. Mas, Não. Só a primeira. mas, Só a primeira. mas, Só a primeira. Volta na anterior, Amandinha, porque na anterior está pegando fogo. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora o próximo, Amandinha. Agora vai lá, Amandinha, naquele primeiro que a gente leu, o 31. O 31, Amandinha, porque o 31 é muito bom. O 31 é muito bom. Todo mundo lá no 3, mas é todo mundo, gente. 1, 2, 3. tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram. Eles estão orando e daqui a pouco treme parede, treme chão, treme mesa, treme cadeira, treme copo. Todos ficam cheios do Espírito Santo e tão cheios de verdade que saem para pregar a palavra de Deus com ousadia. A igreja está pegando fogo. Vai para a gente no 5:1, Amandinha. Está tudo normal. Maravilhosamente normal e desgraçadamente normal. Que igreja é essa? Esse tempo é um tempo muito difícil. Nunca tivemos uma igreja assim. As pessoas estão fazendo escândalo, caindo, tropeçando, vendendo, xingando, participando de esquema de corrupção. As pessoas estão adulterando, fornicando, envolvidas em pornografia. Mas também esse tempo que a igreja está vivendo. Mas também está faltando palavra. Mas também está faltando oração, porque em 1900 e não sei quanto, a gente orava 6 horas por dia, mas agora a igreja... Não, você não está entendendo.
Em Atos 2, derramamento de poder. Em Atos 3, sinais e maravilhas. Em Atos 4, pregadores cheios do Espírito Santo saindo para anunciar. Atos 5, Ananias decidindo que vai ser Ananias, porque cada um decide o que quer ser. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher. Mais um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher. Mais um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher. É o primeiro casal da igreja primitiva sendo mencionado, para ninguém ficar perturbado, para todo mundo entender que tem o Espírito, tem o derramamento, tem milagre, tem maravilha, tem palavra, mas sempre vai ter alguém que não quer nada. Ananias, Deus é gracioso, e é. Ananias, Deus é misericordioso, e é. Ananias, o gracioso é Javé, e é. Ananias, o misericordioso é Deus, e é. Safira, pedra preciosa de cor azul. Em outras traduções, bela, formosa. O nome remetia a raridade, beleza, dádiva divina, presente na natureza. Diz respeito a algo que deve merecer ser tratado com cuidado e afeto. Diga bem alto: um casal. Não, mais alto: um casal. Então você precisa entender que ser solteiro não é um problema. Que ser solteiro não é sinônimo de que vai dar problema. Que ser solteiro não quer dizer que, tem que ver o que ele quer da vida, se é isso ou aquilo. Não. Que ser solteiro não indica essencialmente que é pegador, que é sem vergonha. Que ser solteira não descredibiliza. É um tempo da vida que para alguns vai ser celibato, vai ser para sempre. Para outros é temporário. Casamento não resolve tudo. Casamento dá muitas satisfações à sociedade, mas não resolve tudo. Não case só para dar satisfações. Eles são um casal. Outros sim, olhe para mim. Ananias tinha a Safira e Safira tinha a... Então não era problema de solidão. É muito difícil. Sozinho. Só eu oro. Por quê? É porque o passado é sempre melhor do que o futuro. Porque em 1992, não era assim. Os crentes ajudavam uns aos outros. Eu queria ter conhecido essa igreja, que esse pessoal que é antigo de 10 anos, eles são antigos de 10 anos, eles têm 28 e dizem meu tempo. Bom, eu tenho 47, não vi, não passei, eu acho que eu pulei. Tem ninguém? Quem é o pastor de Ananias e Safira? Aquele que Jesus comissionou ao pastorado. Apacenta as minhas ovelhas. A igreja está em crise por quê? Falta pastor vocacionado. Está tudo de perna para o ar. Porque os pastores não procuram as ovelhas, não amam as ovelhas, não fazem bilu-bilu nas ovelhas. E quem era o pastor aqui? Pedro. É porque muita gente arrogante, exibindo diploma, certificado. Pedro é o quê? Pescador. É porque é crente que não tem experiência, nunca fez seminário. Pedro estudou com Jesus 3 anos e meio.
É porque é muito líder vazio, lata vazia. Pedro era cheio do Espírito Santo. O pastor é até bom, mas a igreja não ajuda. As irmãs oram um pouco, os jovens não vigiam, os adolescentes não respeitam, as crianças são bagunceiras. Eu estou desenhando caos, hein? Os homens não querem nada, as mulheres querem mandar nos homens. Está um terror isso aqui. Ananias e Safira estavam vivendo no meio do primeiro grande avivamento. Eles são crentes e membros da igreja. Se você está comigo e não foi embora, diga aleluia. Vendeu uma propriedade. No 3 você vai dizer junto comigo: vendeu uma propriedade. 1, 2, 3. Eles têm propriedade. Porque ser fiel, sendo rico, eu sou pobre. Sabe por que eu não consigo me firmar, pastora? Muita luta. A senhora está aí cheia do Espírito Santo. Eu vejo a senhora cheia de... Mas também a senhora é pregadora, né? A senhora não tem que acordar cedo? Eu acordo 3 da manhã, a senhora dorme? Por quê? Ser cheio do Espírito Santo com casa própria, com carro e com salário é fácil. Ananias tinha casa. E o nome Safira, pesquisadores dizem que era um nome próprio dos ricos que viviam em Jerusalém. Aí eu fiquei pensando comigo, Mateus, será que isso tem sentido? Porque hoje tem nome de rico. Aí eu lembrei dos nomes de rico que tem hoje, que eu não vou falar, que quando o pobre usa fica até engraçado. Eu falei, tem isso mesmo. E você sabe que se a gente falar de algumas décadas, então tinha realmente uma diferença entre a aristocracia que usava certos nomes. Então o problema deles não é dinheiro, diga bem alto, o problema deles... Não, gente, é mais alto, o problema deles não era dinheiro. Então eles têm alguém, eles têm pastores cheios do Espírito Santo, eles têm uma igreja cheia do Espírito Santo e eles têm uma vida financeira, uma vida financeira equilibrada. E de repente o texto diz, verso 2, quem está comigo diga aleluia. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Só as mulheres fazem assim, só as mulheres. Ananias era um sonho. Pastora Adriana, homem, querida, esse cara era um sonho. Eu vou te falar, ele era um sonho. Carolina, você não casou ainda, então preste bem atenção. Esse cara que era um sonho. Porque tem menino, Carolina, que sai de casa com carro e volta sem, vendeu e não fala com a mulher não. Tem menino que decide o que vai fazer com a propriedade e a mulher só sabe depois. Ananias e Safira tinham uma construção familiar equilibradíssima para o tempo em que viviam. A Bíblia diz que a mulher sabia. A mulher, outros sim. Onde estão os homens aqui? Levante a mão. Meu irmão, Safira era uma fofa. Porque tem esposa que quando você apresenta um projeto, ela não deixa você nem acabar de apresentar.
Ela diz, não. Mas a Safira é fofa. A Safira é consultada e tem cumplicidade para os negócios. Você não está vivendo do jeito que está vivendo porque casou mal. Você está vivendo do jeito que você está vivendo porque você está deixando a carne dominar você. Eu orava muito, é mesmo. Quando eu era solteiro, pastor, aí se empolga, sabe? Eu andava com um bolo assim, calma, abaixa, era assim. De folheto, eu já ia evangelizando no trem. Mas desde que eu... porque eu não ouvi minha mãe. Bem menos. Bem menos. O cônjuge não pode definir o futuro espiritual do outro. Eu estou certa de que tem grande influência para desenvolvimento ministerial, mas não para a vida de santidade e devoção. Um cônjuge pode discordar de você ser pastor, um cônjuge pode discordar de você ser pregadora, mas um cônjuge não é capaz de alterar a sua decisão de santidade, de devoção e de honra. Os dois. Para você nunca mais esquecer, diga bem alto, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque no capítulo anterior, que eu fiquei perturbando a Amandinha, porque eu não sabia que o capítulo tinha acabado. No versículo de número 36, José, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quem fez isso? Ele. E não era algo raro de acontecer, ok? Eu estudando um pouquinho o contexto histórico, no sentido de histórico religioso desse tempo, muitos seguidores de profetas, mestres, filósofos, vendiam as coisas e deixavam na mão deles. Era um movimento normal. É novo dentro da igreja, porque a igreja também é nova. Mas ninguém impôs isso a ninguém. Só que de repente Ananias e Safira vão caminhar por dois caminhos. Honra sem abnegação. Quem está comigo, diga aleluia. Diga mais alto para você nunca mais esquecer. Eles querem honra sem abnegação. Não quer trazer a abnegação, então dispense-a. Você não precisa pegar um cartão de dízimo sem colocar o dízimo e trazer na frente, fingindo que é dízimo, para as pessoas acreditarem. Não precisa. Não em igrejas saudáveis, onde ninguém é cobrado sobre isso. Ok? É ensinado, mas eu não acredito que alguém vai ligar para você e vai dizer, não. Você não precisa postar fotos da sua família com versículos bíblicos, impondo diante das pessoas a ideia de que vocês estão ali na arca com o Senhor, quando na verdade vocês estão no barquinho atravessando o mar da Galileia. Por quê? Ninguém está te pedindo para você ser o que você não é, nem fazer o que você não pode. Só que existem pessoas que querem fingir a abnegação para usufruir da honra, porque não aceitam que quem recebeu a honra tenha feito a abnegação. Deixe Deus levantar quem Ele quer levantar na igreja. Deixa Deus usar quem Ele quer usar na igreja. Se para impressionar a minha liderança eu preciso caminhar pela hipocrisia, é melhor eu ficar no meu lugar, não contrariado nem reclamado
derramando sobre quem quer que seja, mas dizendo: Deus, a graça que tu deu a ele não recebi ainda. Enquanto isso eu estou aqui. Vai, irmão José, vai, irmão José, o Senhor é contigo. Eita glória, coloca a mão no ombro de alguém, grita para ele aí: vai, irmão José. Então há a prerrogativa de simplesmente fazer o quê? Não dá. Mas um dia, que eu não sei qual dia foi, essa ideia maligna visitou a casa deles. Eu quero pedir que o ministério de intercessão da nossa igreja redobre a oração. Porque existem lares sendo visitados por ideias malignas. Ideias malignas. A igreja cheia do Espírito Santo, o pastor Pedro cheio do Espírito Santo, a esposa parceira do esposo, o esposo parceiro da esposa, uma propriedade, não está faltando nada, quando daqui a pouco Satanás está procurando uma brecha para fazer uma má ideia chegar nessa casa, uma má ideia que entra na mesa, uma má ideia que entra na cama, uma má ideia que entra na TV, uma má ideia que entra no celular. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem esta noite. Na nossa cama, não. Na nossa mesa, não. Na nossa geladeira, não. No smartphone, não. Na Smart TV, não. Se você pode, levanta a tua voz e pede: cobre a minha casa com teu sangue, Jesus. É coisa de crente antigo, irmão Gilvan, é coisa de crente antigo, não tem problema não. Cobre a minha casa com teu sangue, Jesus. Cobre a tua casa com a minha casa com teu sangue, Jesus. Cobre a minha casa com teu sangue, Jesus. Tá um calorão, Safira. Tá mesmo, Ananias. Vamos ligar o ar. Você trabalha tanto, eu também. Vai pagar mais caro esse mês, mas a gente trabalha tanto, né? Tá quente a beça. Aí o Ananias olha e diz assim: dá não. Vai furar o orçamento. Pendura, ideia do Eliomar, tá? De épocas antigas, irmão, sem hipocrisia aqui. Épocas antigas. Ele pendurava o ventilador na janela. Pendura o ventilador na janela. Aí Ananias diz assim: mas eu tive uma ideia. Tanta gente faz. Vamos puxar um fio por fora. Que vontade eu tenho. Que vontade eu tenho de comer isto e aquilo. Aí o outro diz: a gente vai comprar. Deixa chegar o dia das compras. Aí o outro diz assim: lá na casa do patrão
Tem fardos no freezer. Só um. Só que na ponta da mesa, quem está comigo, diga aleluia. Tem alguém que está mais lúcido nesse dia. Eu oro para que na tua casa sempre tenha alguém mais lúcido. Os sugestionamentos do maligno vão vir, vão. Está meio morna a coisa aqui. Ó, estou falando nas entrelinhas, tá? Está meio morna. Vamos assistir só hoje. Não vai virar vício, não, é só hoje para ver se dá uma melhorada. Mas sempre tem que ter um lúcido para dizer. Gato, furto, roubo, pornografia. A nossa casa é tão bonita. Tem o perfume de Jesus aqui dentro. A igreja está vivendo um avivamento tão lindo. Até aquele menino que ficava lá na porta do templo levantou e foi pular dentro do templo com o apóstolo. Eu acho melhor a gente dobrar a oração para vencer essa tentação. Eu acho melhor a gente dobrar o jejum para vencer essa tentação. Porque para entrar é fácil, para sair é uma guerra. Então fecha a porta e não deixa o diabo entrar. Colocou a lata de lixo dentro de casa, eu vou repetir. Colocou a lata de lixo dentro de casa, eu vou repetir. Colocou a lata de lixo dentro de casa. Eu vou citar Augusto Cury aqui, só para enriquecer o que eu estou dizendo. Um apontamento que ele faz interessante. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e viver guerra na sua família, a infelicidade será a sua amiga. O diabo não quer que você seja crente lá. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia aqui não vai dizer qual era o apóstolo, mas vocês sabem porque no versículo seguinte a Bíblia diz o nome dele. E levando uma parte, a depositou aos pés dos... Qual apóstolo? Pedro. Quem estava no plantão naquele dia? Pedro. Deus é bom. Deus é bom. Mas alguém pode dizer comigo, Deus é bom? Deus é bom. Má ideia admitida, má ideia posta em execução. E Ananias pega uma parte do dinheiro e vai levando para entregar aos pés dos apóstolos e dizer a eles que era o dinheiro todo. E quem estava no plantão? Pedro. Quem estava no plantão, gente? Pedro. Não era André. Era Pedro. E para você ficar tranquilo, Paulo nem tinha chegado ainda. Era Pedro. Eu quero dar glória a Jesus. Eu preciso dar glória a Jesus. Porque Pedro negou a Jesus e Pedro aprontou tão feio, porque ele era tão vaidoso, ele dizia que ia fazer acontecer, e quando pessoas que dizem que vão fazer acontecer não fazem, ainda faz o contrário, é decepcionante. E Jesus poderia ter dito, some Pedro. Sabe quem estava lá no plantão no dia que Ananias chegou com o intento dele? Um pecador que foi perdoado. Eu vou repetir, quem estava ali era um pecador que havia sido perdoado.
Eu vou repetir, quem estava ali era um pecador que não foi estigmatizado pelo pecado cometido, a ponto de Jesus dizer, para pastor não serve mais, porque na sociedade é assim, até perdoa, mas diz, para pastor não serve mais, para ser meu pai não serve mais, para pregar não serve mais, para cantar não serve mais, mas quem estava no plantão? Espírito Santo, me ajude a entregar esta mensagem para que eu não diga nada de mim mesma. Olhe para mim, eu tenho para mim que Deus mantém algumas pessoas restauradas em algumas posições de destaque na igreja, para ser para a gente uma maneira dele nos fazer lembrar que tem jeito para a gente também. Porque Deus poderia pegar cada pecador ou cada ministro que sofreu uma queda e levar para outra cidade, para outro estado, como é praxe de algumas denominações no Brasil fazer, e eu entendo a lógica perfeitamente, mas sei que Deus não faz isso de forma absoluta, porque tem que ter um Pedro no plantão, para quando Ananias chegar, pensando, tá tudo lascado mesmo, já cheguei até aqui, acabo de uma vez com tudo, mas quando ele olhar no olho de Pedro, ele vai ter que lembrar, teve perdão para ele, ainda tem jeito para mim. Não criemos ambientes fantasiosos aonde a liderança posa de perfeita o tempo todo. Isso inibe confissão, isso inibe verdade. Eu não posso falar a verdade porque o pastor é super-homem. Não posso falar a verdade porque a pastora é super-mulher. Pois bem, diga a verdade aqui, porque o que não falta aqui são Pedros. Agarra a chance, Ananias. Agarra a chance, Ananias. Agarra a chance, Ananias. Agarra a chance, Ananias. Tá abaixando para deixar o dinheiro. Tá olhando para Pedro inteirinho. Outro sim, é muita falta de temor. Porque esse tempo, vai olhando. Ainda bem que nós entendemos e agarramos no pé do Pedro. Estou quebrado, mas não desisto de mim, nem do que Deus tem comigo. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Eu estou respondendo dentro da palavra a seguinte indagação: a igreja tem vivido dias de avivamento ou não? Eu vou te explicar o que está acontecendo. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Alguns na igreja estavam cheios do Espírito Santo, mas outros cheios de Satanás. E não é porque a igreja era fraca não, concomitantemente. E agora eu vou te explicar por quê. Amandinha preciosa, coloca no 31 de novo aquele primeiro pra gente.
Vocês podem ler, querida igreja, no 3? Uma única voz. 1, 2, 3. E tendo eles... Para você não esquecer nunca mais, diga assim: cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Quem está recebendo poder no feriadão de carnaval pelo Brasil todo, está recebendo poder para especialmente, sobretudo, anunciar a palavra de Deus. Nem todo mundo vai ser no púlpito, mas vai anunciar. Coloca o versículo 3 para mim, preciosa, do capítulo 5, para a igreja ler, porque que... Eita! Disse então Pedro: Ananias, por que encheu? E encheu também. Encheu também. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para quê? Eu vou abaixar para vocês lerem, vocês não estão conseguindo não, é? Para quê? Para que mentisses ao Espírito Santo. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo encheu os crentes para pregar. E o diabo encheu os Ananias para mentir. Enquanto o Espírito enche a igreja para testemunhar a palavra, o diabo procura crente dando legalidade para enchê-lo de mentira. Mas esta noite só tem duas alternativas: ou cheio para ser boca de Deus na terra, ou cheio para ser boca do diabo na terra, porque o pai da mentira é o diabo. Mas nós já tomamos a nossa decisão. Cadê a tua? 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 Cheios para pregar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Maravilhoso. Meu Deus! Meu Deus! Olha a conversa do pastor Pedro. Para quê? Olha a conversa do pastor Pedro. Para quê? Olha a conversa do pastor Pedro. Para quê? Porque a vontade que eu tenho, e nem sou Pedro, é olhar para algumas meninas que conversam comigo e dizem algumas coisas. Minha filha, para quê? De coração, para que tu está inventando? Por que mentistes ao Espírito Santo? E retivestes parte do preço da herdade. Pedro disse: não precisava, não te pedi nada, ó, nas entrelinhas, tá? Guardando não ficava para ti. Vendida não estava no teu poder. É teu, olha para mim, é teu filho. Você não quer que a igreja ensine, discipline, aponte o caminho? Ok, é teu. É teu casamento. Você acha que lá funciona diferente, que lá você manda, ele obedece e tá. Aí o pastor vem e ensina. Não precisa aqui fingir nada, não. É teu. E outra, é teu emprego, é teu também. Não, só Deus sabe como eu sofro ali tendo que mentir. Tá com uma faca aqui. É teu. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Versículo de número 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Caiu e expirou. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. A palavra grega é a mesma. E alguns estudiosos do livro dos Atos dos Apóstolos acreditam que ela está ali propositalmente apontando para a última vez que ela aparece nos relatos históricos, para dizer que morrer nós vamos, mas que há um contraste entre a morte honrada e a morte desonrada. E ainda mais, quem diz isso agora não é nenhum comentarista, sou eu. Ele expirou para que eu não precise expirar em meio ao pecado. A Bíblia diz: levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Possivelmente não tinha filhos. A lei impunha que ele fosse sepultado no mesmo dia. Ainda deu trabalho para a igreja, porque era membro da igreja. A igreja precisou fazer o que os filhos não puderam fazer naquele instante, ou pela inexistência ou pela ausência. E Safira sabe-se lá por onde estava. Eu acredito que ela estava caminhando por uma estrada chamada Misericórdia. Eu acredito que Safira estava andando por uma estrada chamada Tempo para Arrependimento. Enquanto isso, os jovens levam o corpo dele. E tem que ser os jovens mesmo, porque se de certa forma ver a nossa juventude presenciar tanta vergonha nos constrange, ao mesmo tempo é uma maneira de nós alertarmos a eles, dizendo: quer a mesma rota? Quando mantemos mentirosos os púlpitos, quando mantemos mentirosos recebendo cachês, quando mantemos mentirosos com o microfone na mão, estamos dizendo à nossa juventude: minta, minta, minta. Mas quando alguém é disciplinado, tratado, restaurado, estamos dizendo à nossa juventude: arrependa-se, a graça, a misericórdia. Mas quando há escolha definitiva para iniquidade, tem que expirar, tem que sair, tem que se ausentar. Corpo apodrecido não se mantém de pé. Não fui eu que escolhi dar um sepulcro, é a morte que impõe. E a juventude vê. Se quiser repetir, é esse o caminho. Se quiser fazer, é esse o caminho. Ou misericórdia para os que se arrependerem, ou morte espiritual para os que permanecerem no pecado. Eu concluo nesse momento. E passando um espaço quase de 3 horas. Quase de 3. Que tempão, hein? Que tempão. Tempão. Porque pensando direitinho para evitar o João, em 5 minutos a gente já evita coisa dessa na vida. 5 minutos. Você para assim 5 minutos. Caramba, vou fazer isso. 5. Imagina 3 horas. Gente, isso não vai dar certo. Deus não está nisso. Eu não vou confirmar. Eu não vou participar. Eu não vou ao encontro. Eu não vou ao encontro. Ah, gente, me perdoa aí. Aliás, não precisa perdoar não, que eu não vou ofender ninguém não. Eu vou ofender o pecado. Olha para mim. Você não precisa ter pudor em desaparecer da vida de uma amante sem avisar. Você está brincando com quem? Comigo, com ela ou contigo? Não, é porque eu não avisei nada. Tu não avisou nada à igreja, tu não avisou nada à tua mulher, tu não avisou nada a teus filhos, tu não avisou nada ao Espírito Santo. Vai terminar? Vou lá terminar. Para jogar um chip fora no Rio Abel,
Não pode jogar lixo no Rio Abel. O prefeito está aqui. Jesus. Pega o chip para jogar o chip na lata do lixo. No centro de Queimados. Porque se também não tiver lixeira, aí eu vou falar com o prefeito. Aquela lixeira que tem lá no centro de Queimados. Para jogar o chip fora lá. Você não precisa ter jantar de despedida com esse cara que você está quase na fornicação. Tem muita brincadeira, gente. Tem muita brincadeira. 3 horas. Faz assim pro teu irmão aí, ó. 3 horas. 3 horas. Vem contar história triste pra pastora. Eu olho no olho e pergunto: e tá, mas depois dessa história triste toda, já caiu de novo? Vai ver se eu já fui. 3 horas. 3 horas. Eu estava na minha casa quando eu recebi uma ligação. Pastora, corre aqui. Eu falei: essa irmã não me incomoda nunca. Ela não manda nem aqueles negocinhos de bom dia que fica dançando, nem aquilo. Vou lá. Quando eu cheguei, o Espírito Santo me disse assim: ela caiu. Hoje eu conversando sobre Jesus lá no salão da irmã Silvânia. Quando você estiver com qualquer problema espiritual, vai lá no salão da irmã Silvânia, tá bom? Se quiser também apertar o pescoço de alguém em casa, vai para a irmã Silvânia. Resolve quase tudo lá na irmã Silvânia. Aí eu fui lá para a irmã Silvânia, e aí a gente contando algumas coisas sobre como Jesus faz, e eu disse assim para ela: pastor não pode trabalhar sem o Espírito Santo, senão tá lascado. Aí eu cheguei, o Espírito Santo falou para mim assim: ela caiu. Eu falei: eita. Aí ela nunca me chamou, eu falei: fala, minha irmã. Aí ela começou a chorar: pastor, eu estou te chamando aqui porque eu caí. Aí eu pensei comigo: já sei, né? Porque o Espírito Santo falou. Aí o Espírito Santo me falou o nome: é fulano. Aí eu tomei aquele susto, irmão, tive a pose. Aí o Espírito Santo me disse assim: a alma, pergunta a ela quanto tempo faz isso. Coisa linda, irmãos. É feio, mas é lindo. Você acredita? Ela chorando me disse assim: pastora, não tem nem 1 hora. Mas eu tinha que gritar para a senhora vir aqui. Há um manto de misericórdia cobrindo o ginásio municipal de Queimados esta noite. E o Espírito está dizendo: Pedro ainda está na igreja. O Espírito ainda está na igreja. A sepultura que Ananias caiu, Safira não precisava cair. A sepultura que Ananias caiu, nós não vamos cair. Pega na mão dessa pessoa e grita para ela: escapa pela tua vida, escapa pela tua vida, escapa pela tua vida. Dá um salto, fique de pé. Eu não quero ser clichê aqui, mas eu preciso dizer algo que eu achei bem relevante ao ouvir um pregador dizendo: exponha o seu pecado antes que o seu pecado exponha você. Pedro olhou para ela: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Dessa vez Pedro fez o que não fez com Ananias. Eu quero dizer para você que o ministério pastoral ele vai nos ensinando, vai nos moldando, não é isso, Alexandre Homem? E a gente vai tendo expertise para lidar com alguns assuntos que lá atrás nós não tínhamos. Ainda
Ainda mais quando o ministério está começando, a gente erra também muito. E às vezes tentando acertar abordagens que você fazia, que você não faz mais. Você hoje evolui. Não, vamos fazer de uma maneira para tentar ajudar. Pedro conseguiu evoluir assim, ó. Porque igreja é uma loucura, irmãos. Igreja seminário. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação. Comecei mais uma essa semana passada. Mas é aqui, ó. Pastor de internet, blogueiro, que nunca comeu coxinha na cantina, sabe de nada. Isso aqui é pressão. Aí Pedro fez com ela o que não fez com ele. Vendeste, portanto, aquela herdade? Perguntou. Porque uma coisa é você soltar o saco e fingir. Outra coisa é você construir uma narrativa inteira. Sim, portanto. Por quê? Pedro, por quê? Vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor. Fizeram aliança para tentar o Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. O casal que fingiu a submissão pastoral, apostólica, eclesiástica, sem ter, agora é submisso de forma obrigatória no chão. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Pregando no encontro de casais da nossa igreja, eu falei sobre querer ser sepultada na mesma sepultura que Eleomar. Eu expliquei porquê, falei sobre a caverna de Macpela, mas é outra construção. Sobre o que eu estou dizendo aqui, nós vamos mandar um recado espiritual esta noite. Ore no teu espírito e diga: Senhor, eu não vou para aquela cova. Alguém que nós amamos pode ter tomado decisões equivocadas, mas nós não vamos repetir o mesmo caminho. Na entrada da terra prometida, Acã morreu por ganância. No início da igreja primitiva, Ananias e Safira morreram por ganância. Vivemos uma crise de contentamento. Mas esta noite eu declaro com esta igreja ao Espírito Santo: o Senhor nos basta. E a tua presença nos basta. Vem para cá, ministério de louvor, no meio desta unção. Eu estou chamando quem quer reparar o altar esta noite. Não importa o que seja, não importa como seja, mas se o Espírito de Deus te disse: eu quero alinhar a sua vida hoje, vem para cá. Vem para cá. A equipe de mídia não vai colocar a filmadora em cima de você, a câmera não vai fotografar você. Eu só quero te ajudar em oração esta noite. É tempo de decisão. É tempo de decisão. É tempo de decisão. É tempo de decisão. Pastor, eu não sou Ananias. E quem disse que você é? É para não ser. É para não ser. Olha para mim. Aproveita que é Pedro que está aqui hoje. É Pedro. Não preguei para as paredes. Preguei para edificar toda a igreja, porque isso nos alerta, mas preguei pontualmente para que
algumas pessoas não caiam nas armadilhas que o diabo já preparou. Então aproveita e vem buscar restauração no altar, força no altar.
5. Morrem. No mesmo capítulo. Coloca para mim a manjinha. Eu ia caminhar por vários capítulos de Atos dos Apóstolos, vou deixar isso para outro dia. Eu só vou ler do 12 ao 16, logo depois que a Safira e que o Ananias aprontaram essa proeza na igreja. E muitos sinais e prodígios. Ah, Amandinha, põe o 10, porque podem pensar que eu estou contando.